princípio da história da humanidade, quando os primeiros povos começaram a se espalhar pelas vastas regiões da terra ainda jovem, a criação parecia respirar pureza e silêncio. As manhãs eram longas, os ventos ainda não traziam a dor, e a inocência ecoava entre as árvores e os rios. Mas essa tranquilidade não duraria para sempre. Algo sombrio começou a germinar no íntimo do coração do homem. Uma semente de rebelião e desejo corrompido. Era o alvorecer de uma era esquecida, envolta em mistério, quase apagada dos registros humanos, mas eternamente marcada nos céus. Uma época que antecedeu o juízo, tão antiga quanto temida, e que lançou uma sombra sobre toda a criação. Foi durante os dias de Yered, ancestral direto de Noat, que os céus testemunharam um evento tão enigmático quanto perturbador. À medida que a humanidade se multiplicava e as filhas dos homens floresciam em beleza sobre a terra, seres celestiais, conhecidos como Bnei Ha-Elohim, os filhos de Deus, contemplaram essas mulheres com um olhar que jamais deveriam ter tido. Esses anjos, que originalmente foram designados como guardiões da humanidade, permitiram que seus corações se desviassem de sua missão sagrada. Viram nelas algo que desejavam para si, não pela vontade do Eterno, mas por cobiça. Então desceram à terra, tomando para si esposas humanas, escolhendo entre as filhas dos homens aquelas que seus olhos cobiçaram. À frente dessa rebelião estava um ser chamado Shem-Jaza. Ele convocou os demais vigilantes a se reunirem numa grande planície próxima ao majestoso Monte Hermon. Ali, entre céus e terra, fizeram um pacto selado por um juramento amaldiçoado. Eram 200 ao todo, seres de poder inimaginável, agora tomados pelo medo das consequências. Shem-Jaza, hesitante, expressou sua apreensão. E serei eu quem carregará toda a culpa. Mas os outros não recuaram. Com uma só voz, selaram o pacto, declarando: façamos todos este voto e comprometamo-nos por meio de um juramento mútuo, para que nenhum de nós possa voltar atrás. E então desceram. O chão tremeu sob seus pés. Os homens ficaram pasmos diante de sua aparência, seres radiantes, de esplendor sobrenatural, completamente distintos dos mortais. Eles não vinham com permissão do céu, mas com o peso de sua própria escolha. E essa escolha traria uma ruptura devastadora. Não demorou para que esses anjos caídos tomassem mulheres humanas como esposas. Ensinaram-nas conhecimentos ocultos, saberes que estavam além da compreensão humana e que haviam sido guardados nos céus desde o princípio. Dessas uniões proibidas nasceram filhos, mas não eram crianças comuns. Eram gigantes, híbridos de carne e espírito, seres descomunais que a terra jamais conhecera. A Escritura os chama de Nefilim, os caídos, seres que romperam as fronteiras da criação, frutos de uma fusão que nunca deveria ter existido. Eles caminhavam entre os homens como colossos, e seus feitos geraram lendas entre as tribos antigas. Esses gigantes tornaram-se predadores vorazes. No início, alimentavam-se dos recursos da terra, caçavam, colhiam, dominavam com força descomunal, mas sua fome crescia sem limites. Logo passaram a devorar tudo ao seu redor, homens, animais e até uns aos outros. A terra começou a gritar em agonia. Bestas estranhas começaram a surgir, frutos de cruzamentos impuros, abominações que mesclavam espécies, quebrando a ordem natural estabelecida pelo Criador. Os vigilantes, agora corrompidos, passaram a ensinar à humanidade aquilo que o Eterno havia mantido oculto para sua própria proteção. Azazel, um dos líderes entre eles, revelou aos homens como forjar metais, espadas, lanças, escudos, e introduziu práticas como a confecção de joias e espelhos. Às mulheres, ensinou o uso de pinturas, adornos e encantamentos para sedução. Outros ensinaram astrologia, manipulação de ervas para propósitos místicos e encantamentos perigosos. O conhecimento, que deveria ser luz, tornou-se trevas. A criação estava sendo contaminada, espiritualmente e fisicamente, e o Eterno contemplou essa corrupção. O Santo Bendito Seja declarou: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem,
pois ele é carne, seus dias serão limitados a 120 anos. O céu, que até então observava em silêncio, se preparou. As hostes celestiais foram alertadas. Os portais celestiais começaram a se fechar para os que haviam transgredido. Os Irim, os vigilantes, haviam quebrado a ordem sagrada estabelecida desde a fundação. Os homens, antes encantados por esses seres, passaram a temer as criaturas e seus filhos. Os Nefilim se autoproclamaram reis, senhores das tribos humanas, e foram adorados como deuses. Sua voz retumbava como trovão, e o solo tremia sob seus passos. Onde passavam, deixavam um rastro de destruição e terror. O sangue vertia como rios, e a maldade se espalhava como fogo entre as nações. A própria natureza começou a rejeitar aquela geração. Os céus escureceram sem causa. As aves migravam sem rumo. As águas perderam sua pureza. A terra exalava um odor estranho, como se estivesse morrendo por dentro. Era como se toda a criação estivesse consciente de que algo antinatural havia se instalado. Um erro cósmico. Uma rebelião que transcendia o físico. E foi nesse cenário de trevas que o Eterno escolheu um homem. Alguém que andava com ele, que não se corrompeu, que não dobrou seus joelhos diante dos gigantes nem temeu os anjos caídos. Seu nome era Shanosh, ou como muitos conhecem, Enoque. Ignorado pelos reinos humanos, mas conhecido diante do trono celestial. Ele surgia em silêncio entre as cidades tomadas pelos Nefilim, como uma voz solitária que ecoava as palavras do Altíssimo. Enoque olhava para os céus e declarava: Vós, filhos do céu, abandonastes as moradas sagradas e corrompestes a terra com vossos atos. O Eterno vos julgará. Nem os montes vos ocultarão, nem o abismo vos esconderá. E ele anunciou: Virá um tempo em que as águas cobrirão tudo. A terra será lavada do sangue e da perversão. Sua voz ressoava pelos vales, cruzava desertos, alcançava os topos das montanhas. Poucos lhe davam ouvidos. A maioria zombava, riam como se nada fosse mudar. Mas nos céus, os exércitos de Elohim já estavam sendo preparados. Os arcanjos armavam-se, e os vigilantes seriam levados ao tribunal divino, porque a paciência do Eterno estava prestes a se completar, e aquilo era apenas o começo. As planícies outrora férteis agora estavam marcadas por pegadas profundas e cicatrizes da destruição. Onde antes floresciam vinhas e oliveiras, erguiam-se cidades de pedra, erguidas pelos braços colossais dos gigantes. Os Nefilim, filhos dos anjos caídos, reinavam com tirania. Seus olhos ardiam como brasas. Suas vozes faziam estremecer até os mais valentes. Eram fortes, belos, mas transbordavam orgulho, crueldade e uma fome insaciável por poder. Tomavam o que desejavam, homens, mulheres, animais, terras. Aonde chegavam, impunham reverência. Ninguém ousava resistir. Povos inteiros começaram a venerá-los como divindades. Altares foram erguidos em sua honra. Sacrifícios queimavam noite e dia. Canções de louvor ecoavam com nomes como Og, Arba, Anak e Gilgamesh. A memória do Criador desaparecia dos lábios dos homens. Os vigilantes, orgulhosos da prole híbrida que geraram, permitiram que os Nefilim ensinassem seus próprios códigos às tribos humanas. A guerra se tornou regra. Tribos menores foram escravizadas. A violência era celebrada. Torneios brutais entre gigantes viraram festividades públicas. Muralhas passaram a ser construídas com caveiras humanas, e os céus se entristeciam. Corrompidos por essa nova ordem, os homens começaram a imitar os gigantes. A crueldade se espalhou como veneno. As mulheres, instruídas por Tamiel, aprenderam encantamentos obscuros. Homens empunhavam armas de bronze e espadas negras forjadas por Azazel. O mundo inteiro parecia enfeitiçado, mas os sinais estavam por toda parte. O sol parecia mais fraco, as estações imprevisíveis. As águas, por vezes, tingiam-se de vermelho. O gado adoecia.
As árvores secavam antes do tempo, animais deformados surgiam nas florestas, a própria natureza gritava por socorro. E viu o Eterno a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia pervertido o seu caminho sobre a terra. Nos céus, os anjos fiéis observavam em silêncio. O trono do Altíssimo resplandecia em justiça. Havia pranto entre os celestiais. Um julgamento estava sendo preparado. Mas antes, viria uma última tentativa de reconciliação. Uma última mensagem. Enquanto os vigilantes banqueteavam-se em seus palácios de pedra, e os gigantes se enfrentavam em duelos sangrentos pelas montanhas, um homem justo caminhava entre os campos queimados, semeando palavras ao vento. Enoque, o sétimo depois de Adão, prosseguia em sua missão. As multidões o evitavam, os reis o desprezavam, mas ele não cessava de profetizar. Em uma de suas visões, foi arrebatado aos céus. Lá, contemplou realidades que nenhum homem ousaria descrever, e ao retornar, deixou advertências registradas com fogo no coração. As montanhas se abalarão, as estrelas cairão, os céus se abrirão. Os vigilantes não riram. Eles sabiam que havia verdade em suas palavras, e temeram. Desesperados, suplicaram a Enoque que intercedesse por eles, e Enoque levou suas petições. Foi elevado novamente, mas o decreto já havia sido selado. Quando retornou, seus olhos estavam cheios de lágrimas, e com a voz pesada de dor, olhou para os anjos caídos e declarou: Não vos será concedida paz. Vossos filhos, os Nefilim, serão destruídos, e vós sereis testemunhas da ruína de tudo o que gerastes. Houve silêncio entre os anjos. Pela primeira vez, os vigilantes conheceram o medo. Na terra, os gigantes continuavam a erguer torres cada vez mais altas, acreditando que poderiam alcançar os céus. Mas a sabedoria os havia abandonado. Seus corpos cresciam, mas suas almas apodreciam. Voltaram-se uns contra os outros. Guerras entre linhagens de gigantes se multiplicavam. Cada um desejava ser o soberano do mundo. Cidades ruíam, vales se enchiam de sangue. Tribos humanas, desesperadas, clamavam por qualquer entidade que prometesse salvação. Espíritos enganadores vagavam entre os homens, ensinando mentiras e conduzindo multidões à perdição. O mundo mergulhava num abismo sem volta. Foi então que uma nova luz surgiu na escuridão. Um homem simples, sem estatura imponente, sem glória humana, mas com um coração puro e olhos que ainda se voltavam aos céus. Seu nome era Noé. Enquanto os Nefilim guerreavam entre si e as cidades desmoronavam sob o peso da perversão, Noé andava com o Eterno. Era um homem íntegro em sua geração. Suas mãos cultivavam a terra, mas seu espírito permanecia ligado ao céu. Em meio ao caos, Noé semeava silêncio, justiça e fé. A corrupção havia ultrapassado todos os limites. Até os animais haviam sido misturados. Criaturas deformadas vagavam entre os montes, monstros, abominações. A linhagem pura dos homens estava à beira da extinção, mas o Eterno ainda via uma chama acesa. Em Noé, o último respiro de fidelidade. O fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência. Eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. O rosto de Noé empalideceu, mas não discutiu, não questionou, apenas assentiu, e no dia seguinte começou a trabalhar. Nos céus, o trono do Altíssimo resplandecia em glória. 4 arcanjos se apresentaram diante dele: Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, cada um com uma missão. A paciência do Eterno havia chegado ao fim. A terra clamava por justiça. As almas dos inocentes gritavam desde o pó. Miguel recebeu a ordem para agir contra os vigilantes. Rafael deveria prender Azazel e lançá-lo no abismo. Gabriel seria enviado para incitar guerra entre os Nefilim, para que se destruíssem entre si. Uriel desceria à terra para anunciar o juízo final.
Enquanto isso, Enoque foi elevado uma última vez. Lá do alto, contemplou os salões flamejantes, rios de luz que fluíam do trono do Eterno. Viu livros abertos, nomes inscritos e nomes apagados. Uma lágrima escorreu de seus olhos e, com voz de profeta, desceu à terra para anunciar: Não haverá perdão para vós, sereis lançados nas profundezas, vossos filhos perecerão. A terra será lavada, e um novo começo surgirá da destruição. Azazel, o mais perverso dos anjos caídos, havia ensinado os homens a guerrear, a fazer ídolos, a corromper o corpo e a manipular a criação. Rafael o encontrou nas montanhas de Dudael. Com correntes de fogo, o prendeu. Arrastou-o entre pedras afiadas até um abismo de trevas. Ali, foi lançado, selado, esquecido, até o grande dia do juízo. Gabriel, por sua vez, infiltrou-se nas fortalezas dos gigantes. Semeou dúvida, desconfiança, rancor. Os Nefilim começaram a se acusar. Clãs antigos, que lutavam lado a lado, agora travavam guerras sangrentas entre si. Era o princípio do fim. Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, desceu como relâmpago. Confrontou os vigilantes que ainda se escondiam em cavernas, fortalezas, palácios sombrios. Eram belos em aparência, mas seus olhos revelavam o medo. A glória do Altíssimo os havia alcançado. Um a um, foram acorrentados, lançados em cavernas profundas. E sobre essas cavernas, o Eterno ergueu pedras ardentes que jamais seriam removidas. Enquanto o céu guerreava, Noé construía. Dia após dia, a arca tomava forma. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Era uma fortaleza flutuante, feita de fé, obediência e suor. Noé não questionava, não retrucava, apenas obedecia. E o povo zombava. Noé, onde está o teu Deus agora? Por que essa caixa gigante? Esperas navegar no deserto? Mas Noé permanecia em silêncio. Continuava a martelar, a cortar, a selar. E então, Deus falou novamente: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. E os animais começaram a chegar, 2 a 2, felinos, bois, cervos, répteis, aves, insetos, obedecendo uma voz que não se ouvia, mas que tudo dirigia. Era o comando do Criador. As nuvens se formaram, os ventos mudaram, os anjos celestiais se recolheram. Os vigilantes estavam selados, os Nefilim mergulhados em guerra. E então, veio o 7º dia. Noé entrou na arca com sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas destes. E então, a porta se fechou, não por mãos humanas, mas pela mão do Eterno. Silêncio. As nuvens, agora negras como cinza, erguiam muralhas nos céus. Relâmpagos cortavam o firmamento como espadas, e a terra segurava o fôlego, porque o juízo estava prestes a cair. A natureza não mais sussurrava, agora ela rugia. Os rios começaram a transbordar. Os ventos varriam as montanhas. A criação, como uma mãe em dores de parto, se contorcia em gemidos profundos. O tempo da misericórdia havia acabado. Dentro da arca, Noé orava em silêncio. O madeiramento rangia com os primeiros trovões, mas a paz em seu rosto contrastava com o pânico que se espalhava do lado de fora. A água jorrou com violência das entranhas do solo. Colunas líquidas destruíam cidades. Ao mesmo tempo dos céus, chuvas pesadas caíam como lâminas. Não eram apenas gotas, era juízo líquido. Os Nefilins, orgulhosos, não entenderam no início. Alguns riram, outros se irritaram. Subiram aos montes, às torres mais altas, confiando em sua força e estatura. Mas a água não respeitava a altura. Ela crescia sem cessar. Gilgamesh, um dos maiores entre os gigantes, rugiu contra o céu. Ó vós que estais nas alturas, isto é vossa vingança? Vosso castigo por termos amado? Mas o céu não respondeu. O trovão foi sua única resposta. Og, o colosso das montanhas orientais, tentou nadar.
Seus braços rasgavam as águas como pás, mas mesmo ele, com toda a sua estatura, não encontrou terra firme. Um redemoinho o tragou. Os gritos eram apavorantes. Os humanos clamavam. Os nefilins rugiam. Os vigilantes, acorrentados, ouviam, do fundo das trevas, os sons da destruição que causaram. Em seus cárceres, Azazel urrava. Seus olhos, outrora cheios de altivez, agora estavam cegos pela escuridão. O silêncio do abismo era quebrado apenas pelos gemidos dos anjos caídos, sentindo o peso de sua rebelião. Noé, dentro da arca, sentia os impactos das ondas contra o casco, mas sua fé era firme. Deus navegava com ele. A chuva continuou por 40 dias e 40 noites. As montanhas mais altas foram cobertas. Nenhuma carne sobreviveu. Mas os céus registravam cada detalhe. Nos livros celestiais, os nomes dos nefilins eram riscados com fogo. O céu celebrou a justiça. As estrelas brilharam mais uma vez com intensidade. A balança havia sido equilibrada. No mundo submerso, tudo era silêncio. A terra havia sido lavada com lágrimas de juízo. A arca boiava sobre o abismo. As águas cobriam tudo. Era como se a terra tivesse sido esquecida, mas Deus lembrava. Os dias seguiram. O vento soprou. As águas começaram a baixar lentamente, e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé soltou um corvo, depois uma pomba. O tempo da espera havia chegado ao fim. Do alto, Noé olhava pela janela da arca e via um mundo transformado. Nada restara dos impérios dos nefilins. Nenhuma torre, nenhum altar, nenhuma estátua. A memória dos gigantes seria enterrada na lama da história. Mas em reinos espirituais, algo ainda se agitava. Nem todos os ecos dos gigantes haviam se calado. Em regiões obscuras, restos da semente corrompida esperavam por uma nova oportunidade. A terra voltaria a florescer, mas as sombras, elas ainda espreitavam. A terra ainda estava úmida quando a arca finalmente repousou. As águas haviam cedido, revelando um mundo nu, sem cidades, sem gritos, sem altares corrompidos. Noé abriu a escotilha e viu o horizonte limpo, como se a criação tivesse renascido após um parto doloroso. A primeira coisa que fez ao tocar o solo foi erguer um altar. Nenhum ouro, nenhum ídolo, apenas pedras simples e corações gratos. Queimou ali holocaustos de animais puros e o aroma subiu ao céu como incenso de reconciliação. E o Senhor cheirou o suave aroma e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Deus então selou uma nova aliança, uma promessa. O céu se vestiu com cores jamais vistas, um arco que tocava nuvens e montanhas. Era mais do que luz refratada, era um lembrete eterno. Porei o meu arco na nuvem, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Noé e seus filhos começaram a trabalhar a terra novamente. Cam, Sem e Jafé aprenderam a colher, a edificar abrigos, a cuidar dos animais. As gerações nasceram e se multiplicaram. Povos inteiros surgiram dos filhos de Noé. As línguas se misturaram. As terras foram distribuídas. A terra seguia, agora sob o signo da promessa. Mas no silêncio da terra recém-nascida, os ecos do passado ainda sussurravam. Entre os descendentes de Cam, começaram a circular histórias antigas, lendas de homens gigantes, relatos de criaturas de força descomunal que, de alguma forma, haviam sobrevivido à grande destruição, ou retornado por meio de uma herança manchada. As escrituras não dizem como, mas eles surgiram de novo, não com o mesmo esplendor titânico, mas ainda assim imponentes e ameaçadores. Povos como os Anaquins, os Refaíns, os Emins e os Uzins começaram a ocupar territórios. Seus corpos eram maiores, seus gritos mais profundos, suas espadas pesadas como o tronco de uma árvore. A linhagem dos Nefilins parecia ter deixado vestígios, sementes misturadas entre os homens. As histórias começaram a se espalhar por gerações.
Em Bazã, há um rei que dorme em uma cama de ferro de 9 côvados de comprimento. Na terra de Canaã, vivem os filhos de Enaque. Dizem que são descendentes dos antigos gigantes. As cidades fortificadas deles tocavam os céus. Os relatos chegavam como boatos, mas se repetiam com precisão assustadora. Os nomes mudavam, mas o temor era o mesmo. Os ecos da rebelião voltavam a assombrar os descendentes dos justos. Deus, porém, havia separado um povo que viria de Abrão, descendente de Sem, um povo que marcharia pela terra prometida e enfrentaria mais uma vez os gigantes do passado. Mas isso era para dias futuros. Por enquanto, os filhos de Noé se espalhavam. Os de Cam foram para o sul, Egito, Canaã, Nimrod. Os de Jafé se multiplicaram nas terras do norte, e Sem conservava entre seus descendentes a linhagem da promessa. Uma linha que caminharia por séculos até chegar a um nome: Messias. Mesmo assim, os gigantes voltariam a se erguer. Em certa noite, Noé olhava ao céu. Seu rosto, agora enrugado, ainda carregava serenidade. Ao seu lado, Sem se aproximou, carregando uma taça de vinho. Seu pai olhou as estrelas e falou: Eles voltaram. Quem, meu pai? Perguntou Sem. Os grandes, em carne menor, mas com o mesmo espírito. A terra ainda geme. Noé se levantou lentamente e apontou para o firmamento. Mas a promessa está ali, o arco. Enquanto ele brilhar, ainda há esperança, mesmo quando as trevas voltarem. E então ele se retirou para sua tenda. Os dias de Noé se encerrariam pouco depois, mas seu legado permaneceria. A memória do dilúvio atravessaria continentes. Povos distantes contariam histórias semelhantes, dos Andes ao Himalaia, dos hebreus aos babilônios. Todos falariam de uma inundação e de seres gigantes que antecederam a destruição. Noé morreu com 950 anos. Foi sepultado entre montanhas, longe das terras futuras da batalha. Seus filhos continuaram a história, e os gigantes, mesmo enfraquecidos, continuaram a rondar os territórios. Eram como sombras sem corpo, sussurros antigos, fantasmas do erro dos vigilantes. E assim, a fé de um pastor derrubou o último eco dos gigantes. O mesmo espírito que se opunha aos justos desde os dias de Noé caiu diante do nome do Eterno. Mas essa guerra nunca foi apenas sobre carne e sangue. É sobre espírito, sobre legado, sobre promessas eternas. E hoje, os gigantes podem ter novos nomes: medo, dúvida, corrupção, orgulho. Mas a arma continua a mesma: a fé naquele que venceu o mundo. Você também carrega a semente dos justos. Você também foi chamado a lutar. Os gigantes podem ter caído, mas os seus ecos ainda sussurram nos dias de hoje. Não mais em corpos colossais, mas em sistemas, pensamentos, vícios e ideologias. Ainda há batalhas sendo travadas, dentro e fora de nós. Mas este é o legado de Davi. Este é o chamado dos justos. Não temas os gigantes do teu tempo. Mas o que tudo isso tem a ver com os nossos dias? Yeshua advertiu: como foi nos dias de Noé? E se os gigantes não foram apenas do passado? E se os espíritos dos Nefilim, os espíritos imundos, ainda andam entre nós? E os gigantes, quando morreram, seus espíritos se tornaram demônios sobre a terra. Enoque 15, 8, 9. Eles vagueiam, seduzem, manipulam governos, alimentam guerras e preparam o cenário para o retorno do engano original. O tempo se repete. A violência, a corrupção, a perversão dos dias de Noé, tudo está diante de nossos olhos. Mas como naquele tempo, há um remanescente. Homens e mulheres que, como Noaque, andam com o Eterno, que ouvem sua voz e se preparam para entrar na arca da salvação. Você está pronto? A porta da arca ainda está aberta, mas ela não permanecerá assim para sempre. Yeshua é a arca, aquele que venceu os principados e potestades, aquele que despojou os dominadores do caos. Pois também o Messias padeceu uma vez pelos pecados, sendo morto na carne,
mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 18, 19. Ele desceu ao abismo. Ele confrontou os vigilantes. Ele ressuscitou. Agora, ele voltará. Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Escolha, antes que as águas comecem a cair. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Raízes da Fé Messiânica. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. E deixe nos comentários: você está pronto para os dias de Noé? Porque o tempo está se esgotando.